E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar dessa ediçãozinha aqui que vocês já estão vendo. É a Zagor Anual de 1992, A Volta do Super Mike. 328 páginas, aventura completa. Já é um verdadeiro clássico, né? Já são um verdadeiro clássico essas revistinhas do Zagor da época da editora Record. Olha só aqui, vamos esperar dar uma focada. E eu escolhi falar dessa revista em particular, primeiro porque já estava chegando a hora, já tinha chegado o momento de eu falar do Zagor, né? Que é um personagem de que eu gosto muito, um dos primeiros personagens de faroeste que eu consegui gostar. Já comentei aqui muitas vezes, já contei para vocês que no passado eu não me interessava por nada que não fosse Marvel ou DC. Todos os meus interesses eram voltados para super-heróis, simplesmente. E é claro, caíam nas minhas mãos, volta e meia, edições de faroeste e outras coisas. Foi quando começaram a aparecer edições de terror, pelas quais eu comecei a ter algum interesse, além dos super-heróis. Mas eu demorei bastante para me interessar por faroeste. E um dos personagens que despertou esse meu interesse, embora não seja de verdade um faroeste, e aí me perdoe quem pensa diferente, né? Quem acha que eu tô até, de certa maneira, blasfemando, e eu sei que tem gente que acha, eu já tive debates desse tipo, eu já tive conversas desse tipo com amigos, com colecionadores, com fãs, né? Mas eu não considero o Zagor em si um faroeste. Suas histórias são ambientadas na época correta, no Velho Oeste e tal, mas não é um faroeste na maioria das vezes, afinal estamos falando de um cara que enfrenta robôs, alienígenas, bruxos, feiticeiros, monstros, homens voadores, que quase nunca usa o seu revólver, prefere passar a maior parte do tempo usando uma machadinha feita de pedra, diga-se de passagem, e que ainda adotou um uniforme bastante espalhafatoso. Então, Zagor é muito mais uma espécie de Tarzan do Velho Oeste, né? Uma espécie de, melhor ainda, talvez uma espécie de fantasma que vive no Velho Oeste, tendo inclusive o seu universo parecido, né? Os povos indígenas que o cercam, a floresta onde ele vive, refúgio do pântano, essas coisas, guardadas as proporções, né? Os personagens têm similaridades nesse sentido, do que um faroeste em si. Mas eu sempre gostei muito dele justamente por isso. São as mesmas razões pelas quais, por exemplo, eu gosto do Akin, um personagem que eu já mencionei outras vezes, que ainda não apareceu no canal em vídeo, mas vai aparecer. Porque eu gosto muito do Akin pelo mesmo sentido, né? Aquele clone do Tarzan que o Akin é, com a diferença de que as aventuras dele são ainda mais doidas. Eu tenho um certo número, uma certa quantidade de edições do Akin, não, desculpa, do Zagor da época da Record. Eu não tenho tantas quanto eu já tive, mas consegui reter alguma coisa ainda. Mas eu escolhi para falar hoje, nesse vídeo, que é mais uma homenagem, é mais uma citação de um personagem que eu gosto muito. Esse vídeo quase poderia entrar no meu quadro Os Gibis que eu amei, mas não é este o caso ainda, pelo menos não dessa edição em si. Mas eu escolhi essa edição para mostrar porque ela traz algumas coisas que com o tempo eu passei a valorizar muito nas publicações dos Zagors e nas publicações da Record em si. Primeiro, ela traz essa coisa que eu adorava, que eu amava encontrar em banca, que é essa coisa da edição especial com muitas páginas, 328 páginas e tal. Naquela época era um verdadeiro deleite você ir até a banca e encontrar uma edição especial com um número tão grande de páginas, tão maior que o normal, e era muito comum que essas edições fossem do Zagor. Acontecia às vezes com o Tex, acontecia com alguns outros personagens, mas a minha memória afetiva, principalmente, lembra sempre muito mais do Zagor. Inclusive há uma edição
que eu cheguei a ter durante um tempo e que não era da Record, diga-se de passagem, pelo que eu me lembro, mas era Natal Calibre 45, eu acho o nome da revista. Era uma edição especial do Zagor de Natal. Cara, eu lembro que eu curti muito aquela edição. Já foi na época em que o personagem começou a me conquistar e tinha esse molde, sabe? Uma edição especial. Então eu escolhi essa edição por isso, porque é uma coisa que hoje em dia você não vê. Hoje em dia não tem mais esse sabor, né? Você compra revistas pela internet, compra aí, né, no Catarse, compra em vários lugares. Toda a edição parece especial, toda a edição é luxenta, capa dura, papel de gramatura isso ou aquilo. Toda a edição já tem cara de ser mega especial e é mega cara. Na época, não, você tinha realmente a impressão de que estava comprando algo muito especial, mesmo que não tivesse esse acabamento gráfico excepcional das edições de hoje, porque ela vinha nessa aparência, muito mais páginas, com uma história fechada e com algum enfoque muito especial. E essa é a segunda razão. Aqui aparece um personagem que me impressionou muito a primeira vez que eu vi, o Super Mike. A primeira vez que eu vi o Super Mike foi numa história do Zagor que eu li. Ele não era também publicado pela Record na época, não me recordo quem é que estava publicando, se era a Globo, a RGE, a VEC, eu não me recordo de quem era a história, eu só a revista, né, a publicação. Eu só recordo que não era da Record e que ele enfrentava o Super Mike numa espécie de torneio onde eles tinham que mostrar suas habilidades e tal, e havia uma cena em que eles tinham que ir erguendo pedras pesadíssimas e, aos poucos para mostrar quem era mais forte. Num determinado momento o Super Mike falava: para que ficar fazendo isso? Vamos pular isso e ir direto para a última pedra. O Zagor comentou que achava que nem os dois juntos poderiam erguer a última pedra, mas o Super Mike conseguiu. Aí e ficou sorrindo pro Zagor, né, tirando uma onda. Aí o Zagor falou para ele: não sei por que você tá rindo. Se você conseguiu, não vejo por que eu não conseguiria. Foi lá e conseguiu também. Aquilo me impressionou demais, porque o Zagor, dentro do seu universo, sempre foi um prodígio de força, de habilidades físicas, né? Um cara mega forte, mega durão. E ver o Super Mike fazendo aquilo, né, de igual para ele, e na verdade durante a história, em muitos momentos ele parecia ser inclusive superior ao Zagor, aquilo me impressionou demais. Só que a história não tinha fim. Era uma daquelas histórias da época do continua na próxima edição. E eu nunca consegui a próxima edição para concluir essa história. Então quando eu li aqui a volta do Super Mike na banca, eu comprei essa edição em banca, cara. Eu vi isso e eu digo: velho, eu vou levar, porque é a volta desse personagem que tanto me impressionou. E aí comprei, óbvio, fui ler a história e admito que é uma história muito boa, é uma história muito divertida, tem, né, texto do Castelli, desenhos do Ferri, né, que normalmente é o grande desenhista do personagem, só que tinha uma questão aqui que acabou derrubando um pouco as minhas expectativas. Vamos dizer assim, sabe, aquela velha história, você cria expectativas demais num personagem e depois você vai ler a aventura dele e descobre que ele é um pouquinho decepcionante, entendeu? Foi o que aconteceu aqui. A história não causou em mim o mesmo impacto que a primeira história causou. Não me causou esse impacto. Ela me divertiu, mas no personagem não impressionou tanto. E hoje em dia, quando eu penso do porquê, eu fico com a impressão de que é porque nessa história eles meio que tentaram demonstrar que, embora o Super Mike fosse esse prodígio todo comparável, quase superior, às vezes até superior ao Zagor, ele não era superior. Foi como se quisessem equilibrar o fiel da balança e mostrar que o Zagor era sim melhor que o Super Mike. Então nós temos aqui um Super Mike que meio que tentou mudar de vida, mas que não fica muito certo se ele conseguiu ou não.
e que é superado em vários momentos de habilidade física e intelectual, capacidade investigativa. Essa é a impressão que se tem, que a ideia era essa, era mostrar que o Zagor, embora tenha enfrentado poucas e boas, tenha estado muito perto da derrota no seu confronto anterior com o Super Mike, ele não era inferior ao Super Mike e podia sim vencê-lo. Porque dessa vez, né, o confronto com o Super Mike, além de não ser um confronto 100% fidedigno, vamos dizer assim, eles não passaram o tempo todo se digladiando, eles estavam mais para aliados do que para inimigos, mas quando o confronto aconteceu, o Zagor se sobressaiu de maneira muito mais fácil do que na primeira vez. E um outro elemento que tornou a coisa nessa revista talvez um pouco menos interessante da primeira foi o elemento cômico. O Super Mike aqui aparece de uma maneira bem mais cômica do que na primeira aventura que eu li. Eu sempre comento aqui sobre essa coisa que principalmente a Bonelli tem, de que os personagens tenham o tal alívio cômico, tipo o Chico, né? A necessidade de ter o Chico nas aventuras do Zagor para ele ser alívio cômico. Você acaba acostumando com a presença do Chico e por vezes até se afeiçoando a presença dele e de outros personagens que têm essa função no universo Bonelli, principalmente nos personagens clássicos. Mas eu nunca fui fã, eu nunca gostei da ideia do alívio cômico. E a pegada do Super Mike nessa aventura, né, também está muito voltada para esse cômico, porque aqui ele vira o super penitente, porque ele está arrependido e ele não pode só se arrepender, ele tem que super se arrepender, entendeu? Essa pegada também me desgastou um pouquinho. Mas eu não parei de ler, eu não me arrependi, eu passei pelas 328 páginas do Zagor Anual muito facilmente e consegui me divertir. É uma excelente história que marca uma excelente época, um período que deixou saudades em que eu podia ir na banca e comprar uma edição do Zagor, e quando encontrava essas edições especiais, edições extras, amigo, era a festa. Valia muito a pena. Se você gostou, deixa like.